Então, hoje vamos abordar a geração de renda, sobretudo renda feminina, renda para mulheres, tá? Quando a gente pensa em produtos com essa pegada ecológica e, sobretudo, quando a gente fala de uma abordagem sustentável, onde compõe, juntamente com o ambiente, compõe essas questões sociais, econômicas e culturais, ou seja, uma marca, uma empresa, um pequeno negócio, seja qual for aí, na geração desses produtos de moda, design têxtil, com demais atividades, mas aqui vamos focar nisso, né? Com essa pegada sustentável, a gente tem que entender que essas iniciativas, elas têm que ser economicamente viáveis, do contrário, a gente não consegue ter um impacto positivo ou reduzir impactos ambientais se a ideia, a proposta não se mantém financeiramente, né? Questões sociais que envolvem uma remuneração justa, envolve condições de trabalho adequadas para os operários, enfim, que estão envolvidos nesse negócio, seja marcas muito pequenas, onde se compõe da própria pessoa que criou, né, essa marca, questões culturais também, né, ou seja, que envolvem uma valorização da cultura local, do saber tradicional, tá? Então, um produto que compõe esses pilares, obviamente, é muito raro e difícil de você obter todos esses aspectos, sobretudo de início, né? Como eu sempre digo até para as minhas alunas nas consultorias, é um caminho que a gente trilha. No início, a gente acaba tendo que abrir mão de algumas coisas, né, para se manter, para conseguir viabilizar esse negócio. E na medida que a gente cresce, né, a gente vai amplificando isso, buscando soluções para se tornar cada vez mais sustentável, tá? Então, é um caminho a se trilhar. E no início, a gente acaba mapeando o que a gente não abre mão e o que a gente pode abrir mão momentaneamente para conseguir manter essa ideia viva, digamos assim. E aí que entra a geração de renda, que é um ponto muito importante, tá? Como que o tingimento natural se insere nisso, tá? Então, seja lá qual for a proposta, a ideia de marcas, né? Eu tenho, inclusive, diversas alunas que já têm aí propostas de trabalho que já estão inserindo o tingimento natural nisso, né? Vocês podem ver vários exemplos no próprio site da Pano da Terra, a gente tem um catálogo de marcas de alunos, né? Diversas iniciativas aí que, aliás, tem que ser atualizada, porque já tem várias iniciativas novas das turmas mais recentes aí para a gente incluir. Mas o que acontece? O tingimento natural, ele se torna uma ferramenta importante também para compor esses outros pilares da sustentabilidade, que não apenas o ambiental. É muito relevante a redução do impacto ambiental proporcionada, obviamente, pelo tingimento, mas a possibilidade de compor renda, de agregar valor econômico às peças que eventualmente já se trabalha. Então, se a pessoa já tem uma marca com pegada sustentável, claramente, ela já deve trabalhar com algum tipo de fibra natural. Quando não é natural, provavelmente é uma fibra que está sendo reaproveitada, reciclada, né? Mas quando é material novo, há grandes chances de que essa fibra trabalhada já seja uma fibra natural, uma fibra de origem natural e possivelmente com algum tipo de certificação que está lastreando a boa procedência dessa fibra. Então, meio que já é meio caminho andado nesse processo da aplicação do tingimento natural, tá? O tingimento natural, ele tem afinidade, ele vai funcionar bem nas fibras naturais, tá? Salvo exceções, as fibras sintéticas ou mesmo artificiais não vão colorir tão bem quanto as fibras naturais, tá? Então, só aí a gente já tem um casamento, né? Marcas, iniciativas que já têm uma proposta de trilhar esse caminho da sustentabilidade, do ecológico, da pegada ecológica, possivelmente já vão ter aí trabalhos, peças produzidas com fibras que naturalmente têm afinidade com os corantes naturais, tá? Então, não demandaria ter grandes mudanças nesse sentido. E aí o tingimento natural entra como um agregador de valor. Na medida que está reduzindo e ao mesmo tempo que está reduzindo impactos ambientais na coloração dessas fibras, a gente está agregando valor monetário a essas peças, a gente está agregando exclusividade a essas peças e a exclusividade também pode se converter em um valor financeiro maior para essas peças, tá?
Obviamente que, além dos custos embutidos na coloração, no serviço de tingimento em cima de uma peça, também há um valor agregado pela exclusividade, porque você nunca vai ter exatamente uma peça tingida exatamente do mesmo jeitinho, o mesmo tom. A gente até consegue, né, alguns padrões de tonalidades, mas não faria sentido, por exemplo, comercializar uma peça com pegada ecológica, porém com uma cor sintética, pelo mesmo valor de uma cor natural, né? Usei muito o exemplo da casca de cebola, né? Não faria o menor sentido você colocar no mesmo patamar uma peça, ainda que com certificação de orgânica, porém proveniente, uma mesma cor, o mesmo amarelo mostarda, proveniente de um tingimento convencional, que há também fibras certificadas com tingimento convencional, você colocar no mesmo patamar do que um processo artesanal que envolveu o uso de uma matéria-prima como a casca de cebola. Então, há um valor agregado pelo serviço da tinturaria, né? Então, tem um custo aí de energia dispendido, de mão de obra, de materiais utilizados para tingir. Mesmo a casca de cebola sendo um resíduo, há um valor embutido ali, né? Um trabalho, no mínimo, de coleta e seleção de cascas. Mas, para além desse valor, desse custo de colocar o tingimento, um valor agregado pela exclusividade daquilo, né? Afinal, não é em cada esquina que a gente vai encontrar, né? Não é em cada lojinha, ou muito menos lá na loja de departamentos, do fast fashion, que a gente vai encontrar aquela mesma peça daquela cor, só que tingida com corante natural. E para além disso, quando a gente fala de produtos com pegada ecológica, com pegada sustentável, né, que aí envolve todos esses pilares que eu tenho frisado aqui, se pensa, né, no slow fashion, na economia justa, né, na economia circular, a gente sempre pensa em encurtar cadeias, aproximar esses processos, tá? Então, produtos com essa pegada, sejam com ou sem o tingimento, tem muito marcante isso. Você não vai buscar, você pode fazer isso, mas você vai preferir, em vez de, por exemplo, importar um algodão orgânico, comprar um algodão orgânico nacional, tá? Preferencialmente, a gente busca encurtar essas cadeias, tá? Ok que um algodão orgânico nacional, eventualmente, pode custar mais caro, mesmo estando mais próximo, tá? Mesmo que um algodão orgânico importado atravesse aí meio mundo, atravesse todo o oceano, chegue aqui mais barato, mas na possibilidade de usar materiais o mais próximo da gente possível, é um agregador, tá? De desenvolvimento local, tá? Então, embora a gente possa ter produtos mais caros em função disso, a gente teve uma cadeia cuja distribuição dessa renda foi mais horizontal, certo? Porque quando a gente pensa assim em matérias-primas certificadas, que vêm de longe, né? Acaba sendo um processo verticalizado, porque hoje quem tem dinheiro para bancar esse tipo de certificações são as grandes indústrias, né? Quem tem dinheiro para bancar toda essa rastreabilidade de um produto que vem de longe. E para chegar mais barato, isso quer dizer que são processos mais sérios de empreendimentos que têm condições de produzir volume e assim oferecer um produto a baixo custo. Então, se a gente comparar o preço de um algodão orgânico indiano que chega até aqui com um algodão orgânico produzido no Nordeste, aquele algodão orgânico que a gente vinha falando ontem, né, o colorido, enfim, que é o algodão que a Justa Trama trabalha, comercializa, que eu citei a Justa Trama ontem, né? O algodão, por exemplo, da Natural Cotton Color, que também é um algodão orgânico brasileiro, ele chega até a gente a um preço bem mais elevado. É mais do que o dobro, às vezes, dependendo do tecido, da malha, enfim. Só que, pensando nesses processos com pegada sustentável, onde não é apenas o ambiental que a gente analisa, embora custe mais no produto final, envolveu mão de obra local, né? Envolveu um encurtamento de transportes que também pode se traduzir em menor impacto ambiental, porque, obviamente, há um gasto energético, geralmente combustível fóssil, para trazer um algodão da Índia, ainda que orgânico, né? Esse algodão orgânico da Índia, não sou contra, muito pelo contrário, né? Na impossibilidade de a gente investir financeiramente num algodão brasileiro, é melhor que seja, pelo menos seja um algodão orgânico.
Mas esse algodão orgânico, os produtores rurais envolvidos, enfim, todos esses benefícios ficaram lá na Índia, nada contra isso. Mas o ideal é sempre a gente procurar desenvolver o local. Então, qualquer matéria-prima que a gente busque, quanto mais próximo a gente, mais a gente está construindo esse conceito de sustentabilidade, tá? Porque quanto mais próximo, menos energia para trazer até a gente. Se a gente, por exemplo, tem uma empresa que produz um modelo de uma peça, mas ela é lá do Nordeste, eu sou aqui do Rio Grande do Sul. E isso, inclusive, já aconteceu comigo no modelo aí de camisetaria da Pano da Terra lá no início. Eu tinha acesso a camisetas com uma modelagem já pronta de uma empresa do Nordeste, que chegava até aqui a um valor menor do que mandar fazer num ateliê aqui. Num determinado momento, eu optei por fazer aqui justamente para encurtar isso, para impactar o local, tá? Essa diferença de preço, apesar de ser mais distante, era justamente porque envolvia uma empresa grande, que tinha condições de produzir em série, tá? E aí é isso que eu quero explicar para vocês, que é a verticalização, né? Empresas grandes que têm condições de produzir em grande quantidade acabam verticalizando essa distribuição de renda. Quando a gente busca, então eu vou mandar fazer a costura num pequeno ateliê próximo a mim, eu vou comprar a minha matéria-prima tintória de uma agricultora, né? Vou fazer parceria com um agricultor próximos a mim, em vez de comprar uma matéria-prima que venha de outro estado, porque é mais fácil ou mais barato, tá? E eu sei que a construção, né, o preço, o custo desse produto é importante, dependendo do público-alvo que você quer atingir. Mas entendam que para a gente fechar esse ciclo, para a gente caminhar na direção dessa sustentabilidade dentro desses conceitos, e aí envolve também o cultural, porque se a gente está inserido num meio que já tem algum tipo de cultura de fiação de um algodão, de fiação de uma lã, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem muita fiação artesanal de lã, tá? Então, nessa caminhada não faria sentido daqui a pouco eu comprar uma lã lá do sul da Argentina, do Uruguai, se eu tenho aqui pertinho produtores e fiadores de lã, né? Embora essa lã possa chegar num valor mais alto, mas para eu trilhar esse caminho, né, na direção da sustentabilidade, é importante a gente valorizar o máximo possível o que está no nosso entorno e encurtar essa cadeia, tá? O peso disso no todo da sustentabilidade vai ser sempre muito maior quando a gente consegue fazer isso. E aí, isso se reflete, inclusive, na questão, às vezes a gente acaba abrindo mão de uma certificação que vai garantir uma rastreabilidade, uma transparência, mas, como eu disse, os processos de certificação de orgânicos, eles costumam ser bastante onerosos, então não é todo mundo que tem condições de bancar isso. Mas daqui a pouco você conhece uma iniciativa de mulheres que trabalham unidas aí na fiação de uma lã, de um algodão, cujo cultivo vem das propriedades locais, que vocês conhecem a forma que se cultiva. Eu entendo que isso tem um peso muito mais importante, pensando num global de sustentabilidade para a tua iniciativa, do que você importar um algodão orgânico. Mesmo que esse algodão que você está tendo acesso, né, não tenha uma certificação, tá? Desde que, obviamente, você transpareça tudo isso, eu entendo que tem um peso mais relevante, porque está abrangendo a questão social, a questão econômica, não apenas do lucro da tua iniciativa, a questão econômica como desenvolvimento regional, né? E a questão ambiental também, tá? Porque embora não tenha uma certificação, se você conhece aquele processo produtivo, os impactos dele, você entende que são impactos reduzidos, daqui a pouco é mais importante você valorizar esse tipo de iniciativa, mesmo não tendo uma certificação envolvida, do que trazer um algodão lá da Índia, que tem lá um selo renomado, como, né, um selo importante, como um selo GOTS, por exemplo, né? Mais uma vez, eu não estou dizendo que é errado fazer isso, mas pensando no trilhar esse caminho para a sustentabilidade na hora de construir uma iniciativa, um produto, pode ter um peso maior, mais relevante, a gente visibilizar e favorecer o nosso entorno, ainda que não tenha garantias assim dessas certificações, tá? Hoje no Brasil existe uma lei, né, que norteia os cultivos para que se enquadrem nessa qualidade de orgânico, que é a Lei 10.831 de 2003, tá? Então essa lei define o que
se pode usar e não se pode usar num cultivo agrícola. E para atestar que aquele agricultor, aquele produtor cultivou dentro das normas, existem 3 formas. A primeira forma é através de certificadoras, que aí são empresas que fazem toda a avaliação na propriedade rural e atestam isso. E aí tem-se um selo orgânico. Então, por exemplo, Ecocert, IBD. IBD, por exemplo, é a certificadora do algodão orgânico da Justatran, tá? Só que isso envolve um custo financeiro alto. E por isso a lei prevê outras 2 formas, que são elas: a certificação através de OPACs, que são organismos participativos de ateste de conformidade, ou seja, em relação à lei. Então, são grupos que envolvem agricultores, comerciantes e, inclusive, consumidores de orgânicos, que, então, se organizam nesses grupos e fazem esse ateste da conformidade, ou seja, eles avaliam a forma como o produtor está conduzindo os seus cultivos e atestam de que está em conformidade com a lei. E uma terceira forma, porém mais rara, é quando o agricultor se cadastra diretamente junto ao MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o próprio MAPA faz esse ateste. Mas é mais raro, até porque não é assim tão simples um órgão público fazer todo esse controle. Então, as formas mais comuns vão ser por certificadora e por OPACs, tá? Digamos que vocês conheçam agricultores aí das proximidades da região de cada uma de vocês que está aqui. Se vocês conhecem esse tipo de grupos e, eventualmente, esses grupos têm a oferecer matéria-prima tintória, têm a oferecer algum tipo de fibra já afiada, né, em meadas, ou uma pequena tecelagem artesanal, eu acho importante valorizar isso. Porque eles já estando inserindo dentro, por exemplo, de um mecanismo de OPAC, não é difícil incluir esse produto nesse mecanismo, né? E acabar se tendo esse tipo de selo. Ou ainda que não se inclua dentro do escopo ali da OPAC aquele produto específico, você saber que esse material está sendo cultivado dentro desse contexto, por quê? Um agricultor de base ecológica, ele não vai produzir um produto só. Quando a gente tem agricultores envolvidos em cultivos com proposta agroecológica, eles com certeza têm um escopo bem grande de produtos na propriedade. E aí, talvez o foco da certificação via OPAC seja algum produto alimentício que vai para a feira, que tem mais destaque na propriedade, e acaba não investindo nos outros produtos. Porém, para você ter um produto com essa garantia de orgânico que a OPAC está trabalhando, você precisa, por exemplo, ter inclusive faixas de amortecimento ao redor da tua propriedade para não ter influência até da pulverização de agrotóxico dos vizinhos. E isso quer dizer que, para esse agricultor ter um produto orgânico atestado, não pode ter uso de agrotóxico em faixas grandes, em raios grandes de área. E automaticamente tudo que ele produz ali vai ser orgânico, embora não tenha a oficialização disso, tá? Então, se inserir esses diálogos, conhecer essas iniciativas a nível regional, daqui a pouco nos possibilita uma fonte de produto muito importante nesse sentido de qualidade orgânica, ainda que a gente não tenha um selo atestando, tá? O importante é a gente saber dessa procedência, tá? E aí a gente acaba valorizando muito mais e tendo uma importância, uma relevância muito maior num todo de sustentabilidade do que você ficar comprando fibra de fora, de longe, com certificações. Acaba visibilizando essas outras matérias-primas. Então, essa geração de renda, ela não para no seu produto têxtil, seja um produto de design, seja um produto de moda, seja uma modelagem aí feita com tecido, seja um crochê, um tricô, um macramê, seja lá qual for o seu produto, essa geração de renda, ela não para no seu produto, tá? Quando a gente faz essa, como eu falei, essa distribuição de renda mais horizontalizada, buscando favorecer iniciativas locais no nosso entorno, essa geração de renda, ela não para no seu produto, ela promove todo um desenvolvimento local. E aí faz sentido você ter um produto com um valor mais alto, tá? E nem sempre o consumidor vai realizar isso, e aí também entra um pouco da importância e a relevância da gente comunicar tudo isso, tá? Porque às vezes, ok, e é óbvio que a pessoa vai achar mais barato comprar um produto num fast fashion, né, numa loja de departamentos.
Mas a partir do momento que a gente incute isso na cabeça do consumidor, sobretudo aquele que já está buscando produtos com pegada sustentável e ecológica, é importante deixar claro isso, tá? Ok, eu não tenho uma certificação de orgânico do meu produto, mas eu compro de uma cooperativa de mulheres que cultiva o algodão num contexto de agroecologia, fia e me vende as meadas, e aí eu faço meu macramê, meu crochê, meu tricô. É mais relevante. É muito mais relevante do que você comprar de uma grande indústria que tem uma certificação. Faz muito mais sentido nesse contexto de sustentabilidade, tá? Então, visibilizar o nosso entorno é importante, tá? E aí a geração de renda não vai ser apenas o seu produto, né? Vai ser toda uma cadeia sendo beneficiada, tá? A Rosane, que é agricultora, participou aqui, que está envolvida na colheita daquela casca, está sendo beneficiada, a cadeia das frutas nativas como um todo está sendo beneficiada, a Pano da Terra, que compra essas cascas, é beneficiada, porque tem toda uma pegada ecológica nisso. As minhas alunas que recebem essas cascas ou tintureiras parceiras que compram essas cascas estão sendo beneficiadas porque elas estão incutindo no seu produto mais do que uma cor natural que não tem resíduo tóxico para o ambiente, que não está degradando o ambiente. É mais do que isso. Aquele produto final, ele está carregando todo um sistema que trabalha de uma forma muito positiva. Tá? Que, como a gente também falou, né, na terça-feira, está promovendo restauração ecológica, mas também uma restauração, resgate cultural de uso disso, geração de renda lá, desde o agricultor que coleta até a geração de renda para a tintureira que fez esse tingimento e para a iniciativa de marca que está comercializando esse produto com todo esse valor agregado, com peças exclusivas, com pegada ecológica e sustentável no sentido mais puro da palavra, porque abrange a questão social, econômica, cultural e ambiental, tá? Então, é um produto sustentável raiz e não um produto sustentável Nutella, tá?